Pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Poder do Campo, nosso podcast da Agro Pujante, portal jurídico 100% especializado no agronegócio, e hoje com um convidado muito especial, diretamente de Ribeirão Preto, aqui na Harvard Agribusiness School, com o Beto Fava, que é um dos fundadores da Harvard. Beto, muito obrigado por ter aceito o convite aí para a gente bater esse papo, você contar um pouquinho mais dessa história, dessa trajetória de um case novo, mas já de muito sucesso na educação aí executiva voltada para o setor agropecuário brasileiro. Então, pode comentar aí. Primeiro, queria agradecer a presença de vocês, é um prazer enorme recebê-los aqui na Harvard, né? E dar os parabéns pela trajetória de vocês também, de como vocês estão crescendo, ocupando um espaço muito importante na comunicação do agro, né? E é uma honra para nós tê-los aqui. A Harvard é um sonho, né? É meio que uma consequência de um caminho, né? de uma história nossa, de diversos professores que atuavam nas melhores universidades do país e que estudavam o agronegócio e que de repente viram essa necessidade de ter, ou a oportunidade de ter alguém falando 100% do tempo sobre o agro, né? É tudo muito novo, muito rápido. A Harvard é um filho, né? Tem somente 2 anos e meio. A gente iniciou as atividades em fevereiro de 22. E a ideia nasceu quando, Beto? A ideia surgiu em maio, no Dia das Mães, de maio de 22. Né? A história, o Marcos Fava estava tomando um café da manhã com o Shane Zayer, né, que é um empresário que formou a joint venture conosco, um empresário de educação, de uma empresa que tem há mais de 60 anos em educação, e a gente do nosso lado como professores, eles estavam olhando oportunidades, enxergando, e aí veio o que eu brinco falando, que é o efeito, não é o wow effect, porque não é nos Estados Unidos, né, é o efeito why. Why, por que a gente não pensou nisso antes, né? E começaram a falar sobre construir alguma coisa para a educação voltada no agro. Isso foi numa primeira semana. Numa segunda semana eu fui convidado para participar. E aí, obviamente, eu estava com os dois, fiquei ouvindo ali um pouco da história e falei assim, bem, eu tenho que pensar em alguma coisa que... Tá fazendo sentido. Que faça sentido, mas que desdobre, né? Uhum. E era Dia das Mães, eu me lembro bem, eu cheguei em casa, tinha que sair para o almoço em família, né? E eu meio que rabisquei os 2 conceitos, né? As ideias que estavam ali colocadas. Uma delas era o que seria a Global Agribusiness School, na hora, e da Cidade do Agro. Eram 2 conceitos que a gente vem trabalhando desde 2022. E aí foram os caminhos, né? Quando você tem uma ideia, essa ideia se transforma num conceito, do conceito num plano de negócios, esse plano de negócios se tangibiliza num acordo societário, depois você avança para as partes de estruturação, de investimento. E hoje são 4 anos desse momento de ideação e a gente está aqui, né, num evento formando alunos no nosso curso de MBA em Direito do Agro. Então, para a gente, é um prazer inenarrável, né? É uma coisa assim, de você ter uma visualização, de achar que tem uma oportunidade, trabalhar para que ela aconteça e de repente você tem 30 alunos se formando. E algo curioso que eu achei, como nós somos portal jurídico, obviamente nos salta aos olhos, mas a atenção que vocês deram para o direito, para a formação jurídica desde o início, né? Desde a concepção. Foi por identificar que, de fato, é um dos pilares fundamentais para essa organização dos sistemas agroindustriais? Como foi essa... A questão é o seguinte, né? São diversas camadas e as coisas vão acontecendo, se desdobrando. Mas a Harvard é uma escola de negócios. Isso é muito importante. Não somos ainda, talvez no futuro, mas uma escola técnica, mas nós somos uma escola de negócios / do agro.
E quando você fala em negócio, você tem diversas vertentes. Você tem a questão da gestão, da administração, e aí você tem o curso de administração, com finanças, estratégia, pessoas, operações e afins. Você tem hoje o aporte da tecnologia, que no agronegócio é fundamental, principalmente pela complexidade, pela incerteza. De ponta a ponta na Então cadeia. a gente tem o curso de engenharia de produção, que é focado no impacto da utilização de tecnologia nos processos agrícolas. Legal. Então, se eu vou passar a adotar um drone autônomo, esse drone autônomo muda a janela de pulverização. Ela muda das 5 às 8 da manhã, das 4h30 às 8h30 da manhã, para a noite toda. Isso muda a eficiência do processo. Total. E é isso que a gente precisa olhar. Como que a tecnologia, óbvio que você tem os processos de desenvolvimento de tecnologia, mas como a tecnologia muda o resultado, a eficiência do processo. E a rentabilidade, aí, né? E a rentabilidade. Mudando o paradoxo de produtividade somente para rentabilidade. Para rentabilidade. E aí você está nesse equilíbrio, que é o que a gente precisa. Que é isso que é gestão. Que é trabalhar na linha de baixo, do resultado, da eficiência, e não na linha do faturamento. Vender mais você consegue. O problema é você fazer resultado, você ter a margem. Mas dentro dessa composição veio o desafio do ambiente institucional. Né? É óbvio que a gente está inserido num ambiente onde as leis elas mudam muito, você tem uma incerteza jurídica muito grande, você precisa tomar decisões de investimento que muitas vezes, quando ela vai se concretizar, o ambiente mudou. Você tem hoje a discussão da legislação nacional contra os interesses internacionais. Então veja a questão da validade do Código Florestal versus a demanda da União Europeia sobre o que é desmatamento ou não. Um setor extremamente regulado. Então, o setor é regulado. Então, você tem uma série de desafios que são colocados no ambiente institucional do agro. E aí vem a questão, mas é um curso de direito do agro? Veja, os cursos, todos os cursos são muito importantes, principalmente para quem está trabalhando com direito, com as carreiras jurídicas. O curso de administração é um curso de administração puro. Não existe mais aquela coisa de administração com ênfase em hotelaria. Isso viraram cursos tecnólogos. Administração com ênfase em marketing. Administração com ênfase em agronegócios. Esses são cursos tecnólogos. Sim. Né? O que você tem é uma escola do agro. Né? Então, o curso de administração é puro. O curso de engenharia de produção é puro. O curso de direito é puro. A pessoa vai se formar, então ela vai estudar direito. Mesmo se ela não for para o agro, não identifiquei ao longo do processo, o curso é válido. É válido, ela vai prestar o exame da ordem, ela vai ter capacidade de prestar uma carreira jurídica para juiz, para promotor, para procurador, para delegado, para o IBAMA. Ministério da Agricultura. Então é assim, você tem a base para se tornar um profissional de excelência. Só que você olha para um setor. Então eu costumo dizer que na administração, ao invés de discutir o balanço da Volkswagen, a gente discute o balanço da Três Tentos, de uma empresa química, de uma JBS, né? Porque você vai falar de finanças aplicada ao agro. Na engenharia de produção, você vai discutir os processos antes, durante e depois da porteira. Então, olha toda a dificuldade de armazenagem, a questão dos processos agrícolas, a questão da exportação, mas você está discutindo eficiência. No direito, com todo respeito, e eu gosto de brincar também, mas assim, o aluno vai aprender a casar, separar, prender, soltar. Até porque quem está no agro também separa. Ele vai ter todas essas questões, mas depois você vai ter um enfoque que a gente vai direcionando para as questões. Vamos dar um corte. E aí, então, depois que você discute as questões, então, tirando a brincadeira, mas você tem
direito penal, processual penal, processo civil, direito das coisas, toda a questão das instituições do direito. Comecei a pôr a ótica em cima das questões ambientais, da questão da regularidade fundiária, do trabalhista aplicado para o agronegócio. Vou contar um caso maravilhoso que a gente tem. As nossas alunas de direito construíram uma cartilha sobre violência da mulher no campo. Que bacana. Uma coisa, a gente está inclusive agora transformando ela numa plataforma online para que a gente possa ensinar as pessoas e os alunos de primeiro e segundo grau das escolas rurais o que é e o que não é violência contra a mulher no campo. Não é. Conte com a Pujante para a gente ajudar a disseminar isso. Exato, aí também e tentar multiplicar isso. Porque assim, a violência contra a mulher é um tema só do campo? Obviamente não. Obviamente não. Ele é mais disseminado e entendido nas cidades? Obviamente sim. Por que não aparece tanto a questão da violência da mulher contra a mulher no campo? Por subnotificação, por não entendimento, por distância. A gente tem que colocar o olhar ali. E aí a gente vai conduzindo, trazendo a importância do agro, mostrando a importância desse setor, do impacto, de quanto ele gera, né? Mudando a cabeça das pessoas. Se a gente não mudar, a gente já está com o caminho caminhado. Você não, mas eu já... 2/3 dele caminhado, vamos assim dizer. A gente tem que mudar as próximas gerações. É esse que é o desafio. E as novas gerações, eu posso dizer isso, agradecer a oportunidade e disponibilidade de vocês que já construíram esse agro pop, tech, pujante que nós temos hoje, nos últimos 30 anos aí principalmente. Aqui eu quero fazer um destaque especial aos fundadores, vocês fundadores da Harvard, e até um apontamento aqui ao professor Marcos Fava Neves, que de fato teve uma contribuição imensa para a formação e disseminação do conceito de agribusiness no Brasil. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Eu, no início da minha formação, o primeiro livro que eu tive acesso, assim, quando teve o despertar, né, o nível de consciência aumentou, foi lendo uma obra do professor Renato Buranello, o Manual de Direito do Agronegócio. Sim, e ali eu li o conceito do agronegócio, fui beber da fonte, buscar a doutrina do professor Décio Silberstein, da professora Elizabeth Farina, que são conteúdos e conceitos econômicos que ninguém ensina nas outras faculdades de Direito. Aqui eu tenho certeza que vai ensinar. Sim. Os juristas que estão saindo aqui da Harvard. E essa é a importância, né? Em pouquíssimas faculdades de Direito do país, eu tive a satisfação de participar de uma das únicas, quando eu me formei, se não a única, que tinha Direito Agrário como disciplina obrigatória, que é a Federal de Goiás. Sim, então, é um grande nome. Testemunhar isso aqui, principalmente para o público jurídico, entender essa dinâmica, eu acho que é muito relevante, Beto. E aí, nessa perspectiva, eu queria entender de você, assim, você olhando também presente, obviamente, todo o aprendizado, essa dinâmica, né? Como é lidar também, atender essa nova geração, essa turma que está hiperconectada. Eu vi aqui já vocês falando de como incentiva essa dinâmica, casos práticos, para motivar, conectar com essa nova geração que está chegando, que é multitelas, multiconexões. E o que vocês têm feito para conectar isso tudo no universo de inteligência artificial, impactando diretamente o agro e também todo o meio jurídico? Cara, isso é um grande desafio, né? As gerações são estabelecidas com critérios de balizamento, né, de comportamentos. Eu sou uma típica geração X, né? Eu sou de 72, conheci aquele iupzinho tradicional, né? E na minha geração X, não tinha muito essa história de propósito, né? A verdade é que você tinha que empurrar essa cadeira daqui para lá, você pegava a cadeira e empurrava. Mas por que eu tenho que empurrar a cadeira? Cara, empurra a cadeira. Né? Faz acontecer, vai. E hoje é diferente, e isso é muito legal. Desafiador. É desafiador, e a gente tem que entender e aceitar, porque não é uma questão
do que a gente quer, é de como as pessoas vão construir o futuro, né? Então, assim, os alunos, eles são mais, principalmente na graduação, eles são mais motivados naquilo que os interessa e extremamente desmotivados naquilo que não interessa. É uma vida hoje de tempo, de propósito. Então, assim, se você está ensinando alguma coisa, está ensinando cálculo para ele, porque ele tem que aprender cálculo. E ele não percebe o valor do cálculo pro contexto Aonde dele. vai chegar? Eu ia lá e estudava a fórmula porque eu tinha que passar na prova. Ele vai desconectar imediatamente. Por outro lado, óbvio que essa desatenção gera um impacto gigantesco. Então a gente aqui acaba trabalhando com o uso intencional das telas. Tem hora que todo mundo com o celular, fazendo conexão, buscando IA e vai adiante, rodando. Tem horas que você tem que deixar de lado, por isso que tem as gavetinhas onde coloca o celular. Porque eu li um livro na virada do ano, né, A Geração Ansiosa, que aliás eu recomendo para todo mundo que tem filhos na idade de 10 a 11 anos, que fala sobre o impacto das telas no comportamento dos meninos e das meninas. Legal. Que me impactou muito, mas não vou entrar aqui, senão a gente abre uma avenida de meia hora para lá. E ele fala que se o seu celular estiver no bolso, você tem uma intenção de ficar olhando o tempo inteiro. Se você deixou ele em cima da mesa, se ele estiver aqui, você olha um pouquinho menos. Se você deixou ele lá no canto, você já fala assim, não, deixa eu focalizar. Então, o distanciamento da material, tela físico, você faz com que você consiga se concentrar um pouco mais. Ele Legal. é um elemento de desatenção. E então, foi daí, a partir da leitura, que criou a caixinha ou já tinha? A caixinha vem disso, vem todo o movimento, Legal. essa discussão sobre redes sociais limitadas até 16 anos, a proibição de telas nos colégios de primeiro e segundo grau, e aí o que fazer no terceiro grau. Eu estou lendo um livro que chama Capitalismo da Atenção. Super legal, não sei se você escutou falar. E Não, eu vejo que é isso, todo negócio hoje ele disputa a atenção. Porque mesmo um modelo educacional, ou seja qual negócio você tiver, que seja uma cafeteria, qualquer coisa, você está disputando a atenção com a tela. E a tela está passando TikTok, está passando assim, agora em época de Copa do Mundo, está passando lá os influenciadores na Copa. Tudo. E aí, como que você engaja o seu cliente para o seu produto, para aquilo que você quer guiar ele, a jornada que você quer guiar ele. Eu acho isso muito interessante, porque essas conexões, o modelo educacional, ele está disruptando. E aí volta para a história da inteligência artificial que você colocou, que eu não queria deixar passar, se você me permitir, a gente volta para essa questão da economia da atenção. A inteligência artificial está dada e ela vai mudar tudo. Absolutamente tudo. Assim como o computador pessoal chegando dentro das casas, assim como a internet chegando dentro das casas, assim como o smartphone chegando à mão das pessoas. Então, os meios, as ferramentas vão mudar. Mas a nossa vida vai continuar. O que a gente precisa é ser capaz de usar a tecnologia para aquilo que vai ser importante. No começo da tecnologia de informação, o que era importante na década de 90 era ter informação. Você buscava informação, você tinha acesso, tentava digitalizar aquilo que era físico para ter um acesso a dados. Quem tinha informação tinha poder. Meados pós-2000, 2010, tinha poder quem tinha insight. Então eu tenho aqui um conjunto enorme de informações. O que fazer com isso? Hoje, com a inteligência artificial, a gente passa a viver no mundo do julgamento, no mundo da capacidade de avaliação. Né? Os insights estão dados. Você precisa julgar se aquilo é bom ou aceitável para você. Então, o que a gente faz aqui? A gente está migrando para uma adoção de inteligência artificial acelerada,
no processo de aprendizagem, né? De um lado. E de outro, voltando para o básico, que é a capacidade de julgamento. Me lembro no primeiro ano, uma aluna, a Mariana, lá de Araçatuba, veio para cá, saiu brava da aula de filosofia. Beto, por que eu estava passando no corredor e ela, Beto, por que eu preciso estudar filosofia? Aí na hora, a primeira resposta que me veio na cabeça é porque tá na grade do MEC, você tem que estudar isso aí. Mas Deus foi bom comigo, botou a luz, né? E falou assim, porque você precisa aprender a pensar. Porque a resposta está dada. Você tem que ser capaz de fazer boas perguntas e avaliar se as perguntas que foram te dadas são razoáveis ou não, são aceitáveis ou não em diversos critérios. De correção, de moral, de ética, de sei lá, de qualquer critério. Isso é sobre aprendizagem, não é mais sobre ensino, né? Um outro caso, nós estamos desenvolvendo aqui uma ferramenta que a gente vai usar principalmente nos programas in company e depois deve avançar, que se chama Sabiá. Sabiá é o sistema de avaliação baseado em inteligência artificial da Harvard. Então você tem toda a construção, é uma ferramenta de inteligência artificial que você tem as perguntas, você tem os critérios de resposta, os pesos, as respostas adequadas e que faz reconhecimento de voz. Então eu estou usando a inteligência artificial, vai aparecer a pergunta no aplicativo e você tem 2 minutos para mandar um áudio dizendo o que você sabe. Isso não é mais sobre, eu estou te dando uma aula aqui, e o caralho, que triste, que saco, né? Eu estou aqui assistindo essa aula. Senão a aula é um enable, é um muito passivo, um facilitador para que você aprenda. No final é o que você aprendeu. A aula é um meio. Vale. Ou você vai ler um negócio, ou você vai ouvir um podcast, ou você vai assistir um YouTube, ou você vai fazer alguma coisa e julgar aquilo que é relevante. A tecnologia, a inteligência artificial vai permitir que a gente foque naquilo que mais importa, que é o fim, que é o resultado, que no nosso caso, o nosso negócio é o processo de aprendizagem. Não importa. Veja, é muito difícil isso. Se eu pegar o sistema de avaliação tradicional, ele é um sistema de avaliação que no agronegócio, com todo respeito, são 2 mata-burros. P1, P2, prova 1, prova 2, na hora da prova 2, no exame, já foi o semestre. Não tem o que fazer. A avaliação passou. O que você precisa fazer, assim como o acompanhamento de uma curva de crescimento de criança, assim como uma curva de crescimento de gado, é você ir monitorando durante o processo se a curva esperada de cada aluno está indo acima ou está indo abaixo. Se está indo acima, você desloca e dá mais conteúdo para o cara acelerar. Se está indo abaixo, você toma medida de correção. Mas isso não dá para fazer só ao final. Ao final já foi. O meu filho atingiu 1,65 m. Meu amigo, agora é o que ele tem, tá ali. É esse o tamanho que ele vai ter. Exatamente. Agora, se você quiser fazer alguma coisa, você tem que fazer durante a curva. Aí você consegue fazer alguma coisa. Sim. E é nesse caminho que a gente está indo com o uso de tecnologia. A tecnologia está aí. E o Sabiá foi criado pela Harvard aqui dentro. Foi criado pela Harvard. Foi criado pela Harvard por um aluno nosso que tem uma startup que a gente está incentivando. E nasceu aqui a startup? A startup nasceu aqui. A gente incentiva ele por meio de um contrato. Né? Então, assim, a gente não entrou como um fundo de investimento, alguma coisa nisso, mas ele virou um empreendedor, montou a sua empresa e nós oferecemos para ele um contrato por um determinado tempo, né? Até para ir acompanhando, onde as nossas demandas de inteligência artificial aplicadas junto com a nossa área de tecnologia, do Centro de Serviços Compartilhados, do núcleo de inteligência artificial do Grupo SEB, ele vai construindo as coisas. Então, no final, eu gosto sempre de dizer, a educação é maravilhoso.
né, eu trabalhei 5 anos numa indústria de eletroeletrônicos, antes de vir para o agro e vir para a educação. Era gerente de marketing, gerente de produto. Desenhava... E como que foi esse passo para o agro? Você é daqui de Ribeirão, Beto? Não, eu sou de Lins, sou do interiorzão. Mas deixa eu contar esse. Quando eu trabalhava nessa empresa, no final do meu dia, a melhor coisa que eu tinha era um televisor com mais botões ou menos botões ou qualquer coisa assim. Hoje, no final do meu dia, eu tenho gente melhor. Gente que vai fazer alguma coisa que eu espero que faça alguma coisa melhor. Então, trabalhar com a educação é muito bonito. E trabalhar com a educação, a única coisa que importa são os alunos. O resto tudo é meio, é suporte para que eles sejam melhores. Os alunos, para uma instituição de ensino como a Harvard, como diria o Raul, são o começo, meio e fim. São aqueles que a gente tem que atrair, são aqueles que a gente caminha junto para desenvolver, são aqueles que daqui a 10, 15, 20 anos, como você falou, eu sou da UFG. E eles vão ser a nossa representação. Você está aqui representando a sua escola. Aquilo que foi acelerado lá no seu caminho, né? Então, esse é aquilo que a gente está fazendo. Cara, eu sou do interior, sou um moleque, não de rua, mas vivido na rua, uma pequena cidade do interior chamada Lins, uma família média. Mãe professora, pai comerciante, pequena área rural. Eu ajudei meu pai quando eu tinha uns 10, 12 anos, a gente vendia milho na caminhonete na beirada da feira. Então tinha a feira lá, encostava a caminhonete, vendia as espigas, saca de milho para complementar. Fazia uma pamonha ou não? Pamonha fazia em casa, mas não fazia para vender não. Mas é isso. E aí eu sou da geração que tenho orgulho de dizer que o meu primeiro grau, mas poderia ter sido o segundo também, foi todo feito na escola pública. Eu estudei na escola... Tudo lá em Lins. Lá em Lins, no EPG Jorge Americano. Escola pública. E era a melhor escola que tinha na cidade. Os burrão iam para outra escola. E era ali, era difícil. Você tinha que prestar e tal. E essa era a educação, né? Que você tinha a educação das donas, a dona Silvani, a dona Eleonora, aí você tinha o respeito, você tinha a coisa toda, né? Então, e depois eu fui para um colégio técnico, mas eu tinha em mim que eu queria avançar e eu acabei prestando vestibular com 17 anos. Meu primeiro ano de faculdade foi como menor de idade, né? Eu fui fazer 18 anos no final do primeiro ano de escola. E eu queria ir para São Paulo. Eu acabei indo e eu tenho 17 anos de graduação em pós. A maioria das pessoas talvez não tenha de educação, né? Eu fiz SPM, propaganda e marketing, depois eu achava que isso não ia muito para frente, eu prestei o vestibular, a gente não conseguia pagar uma segunda faculdade privada, eu acabei prestando o vestibular da FUVEST, passei em Direito no Largo São Francisco à noite. Então, em 93 eu fazia SPM de manhã, trabalhava à tarde, fazia São Francisco à noite e depois ia namorar, jogar basquete, beber, fazer o TCC. Época boa, né? 93, não, 93 tinha 21 anos, tem fígado, tem energia. E aí eu fui indo. E aí eu comecei a trabalhar, eu nunca fiz uma única coisa. Eu não me julgo uma pessoa inteligente, eu me julgo uma pessoa esforçada. Eu acho que depois que eu comecei a faculdade, pouquíssimos anos eu não trabalhei 3 períodos. Seja estudando em 2 faculdades, trabalhando e fazendo faculdade à noite, fazendo mestrado e dando aula em faculdade à noite, tocando a minha empresa e sendo professor. E essa formação do Largo São Francisco tinha uma motivação nela ali específica ou não? Não, ela acabou...
era uma busca, né? Eu tinha... Estava indo para a carreira de marketing, de administração de marketing, comunicação social, tinha muita dúvida se isso dá certo. Eu sou uma pessoa mais de humanas, né? Eu falei assim, bem, o que eu vou buscar outro caminho, não poderia ser engenharia, medicina, administração e marketing já é próximo, então eu acabei me direcionando para o direito. E o direito é esse curso que molda o pensamento da pessoa. Né? Ele tem o equilíbrio, ele tem a parte da teoria geral do direito, da formação. Então ele acaba sendo muito grande. E ele foi fundamental na minha vida, porque quando eu fui, em 97 eu acabei a São Francisco, em 98 eu fiquei, foi o único ano que eu fiquei sem estudar, em 99 eu entrei no mestrado. Quando eu fui para o mestrado, eu conheci o Marcos, porque nós somos primos, a gente morava numa república lá em São Paulo, e por consequência eu conheci o professor Décio, a Elizabeth Farenda. Eu conhecia todo mundo que era do Pensa, e tinha construído essa carreira. E aí eu falei assim, ó, quer saber? Eu tinha que me juntar num grupo. Deixa eu olhar aqui, eu sou do interior, eu não vou morar em São Paulo há muito tempo. Ribeirão Preto é uma baita cidade, tem a Universidade de São Paulo lá. O agro está crescendo, o caminho aqui está desenhado, vou me juntar a eles. Então eu vim para o agro sem ser agrônomo, sem ter origem, apesar de ter lá a história do meu pai, que tinha um sítio e tal, mas não era uma origem. Eu passei a estudar o agro, passei a trabalhar. E aí todas as coisas acabaram acontecendo. Ribeirão Preto, por consequência, Markstraat e os caminhos. Mas com certeza foi a decisão mais acertada de me juntar a esse grupo do professor Décio. Só que o fator decisivo para ele me aceitar foi a faculdade de Direito. Ele virou para mim e falou assim, esse negócio de marketing não me interessa. Se você quiser vir ser meu orientado, nós vamos começar a trabalhar a interface do direito com a economia. E aí, você vindo da São Francisco, bacana, me interessa. E a gente montou, à época, um grupo de estudos que chamava Diálogos FEA São Francisco, que era a FEA, a Faculdade de Economia e Administração, com a São Francisco. De um lado tinha o professor Décio Zilberstein, e da FEA, e do lado do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tinha a professora Raquel Stein. E aí eles começaram, então tinha encontros uma vez por mês, o pessoal do direito indo para a economia e o pessoal da economia indo para o direito. Ciclos agrobiológicos. E começando, aí o pano de fundo acabava sendo a agricultura, toda coisa. E aí é onde teve a importância fundamental na minha vida, foi nessa alavanca. Eu não teria sido aceito se eu não tivesse feito sua formação no Largo São Francisco também foi numa época de vamos dizer, uma temperatura alta ali no Largo São Francisco, foi pós-redemocratização, pós-constituinte. Tudo. Então, tiveram protagonistas que saíram dali que até hoje ocupam as principais cadeiras da República. Eu acho que esse é um negócio super legal, né? Você ter oportunidades de estar em lugares onde as coisas estão acontecendo. Né? E é difícil a gente ser capaz de identificar. Na hora a gente não identificava. Hoje, olhando... É fácil explicar, né? Olhando para o passado é simples, mas era um momento, a gente tinha... Eu fui cara pintado para derrubar o Collor. Vai lá, manifestação, tal, descia, né? Aquela coisa toda. O presidente da Uni, que hoje tem uma projeção, à época, hoje tem uma projeção política muito importante, né? E você via as coisas acontecendo. Você foi presidente? Não, o presidente da Uni, o presidente da Uni à época é hoje o senador, o deputado, eu esqueci o nome dele agora, mas tudo bem. Você põe uma tarja aí para a memória vai acabando. Mas era um momento que as coisas estavam acontecendo. A gente pesquisa lá depois. E aí o professor Décio já estava ali, e você começa a viver e vai fazendo as relações. Eu acho que
A escola te forma como indivíduo, mas ela te forma também dentro, como ser social, como rede, como formação. Então você que tem contatos com pessoas que estão fazendo coisas. O mais legal disso, Beto, é porque quando eu te perguntei qual que era a pretensão, né, em fazer direito, e aí você falou, não, na época não tinha muito claro. E anos depois foi se conectar, né? Após a graduação foi um requisito para estar ali junto com o pessoal do Pensa, pro professor Décio aceitar, né? Como que os pontos se conectam depois? Se conectam e é uma... Vamos ser muito claros entre nós aqui, né? Um jovem de 16, 17, 20 anos decidiu que vai ser na vida, pro resto da vida, é uma crueldade, né? A gente vai tentando. Como se isso fosse definitivo, né? Fosse imutável depois. Então, assim, talvez seja um bom caminho, assim. O importante na minha vida foi a construção do processo de aprender. Eu sou uma grande esponja, um grande aprendedor. Eu estou o tempo inteiro absorvendo. Hoje eu tenho um menino de 12, 11 anos que eu acabo aprendendo, eu aprendo com ele assistindo vídeos do YouTube, do Manual do Mundo, do Tinocando, de coisas de ciência, história e tal, e você vai direcionando, mas é essa vontade. E aí, né, você acaba, você não sabe qual é o caminho, mas o importante é ir colocando os tijolinhos, que é o seu tempo, meio perto um do outro. E com intensidade para aproveitar cada fase, aproveitando, né? Porque quando a oportunidade aparece, você se conecta com uma parte da sua vida. Você não vai conectar com todos. Né? O que eu vejo, infelizmente, hoje em dia, é muita gente não se movendo. Né? E para mim isso talvez seja, voltando na questão lá da geração, lá atrás, é a vontade. As pessoas falam que tem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca, né? A extrínseca é aquela que você dá um bônus, um caminho, né? Que tem aqui uma coisa. E a motivação intrínseca é a pessoa que tem vontade de ir para frente, de fazer alguma coisa, e não importa muito. Isso a gente está enfrentando dificuldades, hoje em dia. Né? Aqui menos, na Harvard, porque as pessoas que acabam vindo para cá, elas estão envolvidas num ambiente de, olha, eu preciso me mexer, né? Mas a gente precisa pegar e ter essa clareza, assim, não se sabe qual vai ser o nosso caminho. Quem fala que eu consegui trilhar, eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que construir uma base de recursos e competências, eu voltar para a administração, uma base de recursos e competências que se adapta à mudança do ambiente. Eu sou professor de estratégia, quando você fala em estratégia, você tem dois tipos principais de estratégia. A estratégia de previsão e a estratégia de adaptação. A previsão é assim, olha, o Trump vai fazer tal coisa, o Putin vai fazer isso, o preço vai ser isso, e por isso eu preciso fazer isso. Aí acontece um trem lá, e fala assim, mudou, e o cara ficou com o pepino na mão, porque o mundo muda. E muda o tempo todo. Muda o tempo inteiro. Então, tem um outro jeito de você construir estratégia, que é olhando para recursos e competências. Você ser capaz de se adaptar, de fazer tal coisa, de reagir à mudança de tecnologia. Eu tenho 54 anos. Eu entendo de tecnologia de inteligência artificial hoje mais do que muito jovem. Porque eu olho e falo assim, o mundo vai para isso. Isso aqui é igual lutar, falar que, não, eu vou usar minha máquina de datilografar aqui e tal, vai continuar. Eu não sei para onde vai, mas eu sei que eu tenho que entrar nisso. Sim. E eu tenho que estar avançando para esse lado, porque é isso aqui que vai ser a plataforma que as coisas vão acontecer. Não adianta lutar contra, você tem que mergulhar e aprender. Então, assim... Aprender a utilizar, né? Engenharia de prompt, como que eu vou pensar, fazer a pergunta. A arte da pergunta eu acho que é o mais importante. Isso volta na questão da filosofia, volta na questão dos soft skills, do ser, volta na motivação. Então, os caminhos estão colocados. Você vai lidar com o fracasso também, né? Eu acredito que vocês, cara, assim, as gerações anteriores
como a gente está condicionado também, a nova geração, de ficar olhando para a tela e vendo uma vidinha perfeita, tá achando que a vida da turma que tá mostrando ali tá tudo perfeita, mas não tá vendo todas as pancadas que estão levando. Mas então, tem esse negócio da tela, mas tem o negócio dos pais também. Eu tenho falado muito isso em palestra. Como é que você quer que o seu filho aprenda a levantar se você não deixa ele cair? Não vai aprender. Ontem eu vim para a escola, meu moleque estava com a faca fazendo um estilingue. Um facão do Rambo. Eu olhei para aquilo, respirei, cortando os pedaços de madeira e tal. Falei assim, rapaz, você vai cortar o dedo. Aí eu podia ter gritado para ele, falando assim, larga isso aí, para! Larguei. Cheguei em casa, a primeira coisa que ele falou, ô pai, quanto tempo depois que você saiu, você acha que eu cortei o tampão? Eu falei, não sei, filho, sei. Cortou? Eu falei, foi uns 4 minutos depois que você saiu, pau! Prendeu! Você tem que deixar as pessoas. A gente tem hoje... E agora sim vai levar a experiência, né? A experiência é individual, ninguém aprende pela experiência do outro. Eu posso contar a minha história para você 500 vezes, você não vai aprender com a minha experiência. Sem dúvida. Você tem que ter a sua experiência. Então eu tenho falado muito essa história do deixar... Eu falei numa palestra, num evento, eu falei assim, não tirem, produtores do Cerrado, não tirem dos seus filhos a maior conquista, a maior coisa que vocês tiveram, que é o prazer da conquista. Se vocês derem tudo, eles não têm o que fazer. Isso que até... E vicia, né? Conquista vicia. Assim como o fracasso vicia, a estagnação vicia. E aí vai ter do outro lado a questão da resiliência. Eu não gosto de resiliência, tá? Pois eu tô lendo lá o Antifrágil. Nascem Taleb, muito bom. Então, assim, resiliência é legal. Voltei pro mesmo lugar. Cara, você não aprendeu nada? Sim. Você não ficou melhor um pouquinho? Não, fiquei mais durinho aqui. Porra! Né? Envergou, voltou. Tá bom, não quebrou, mas pô, voltou pro mesmo lugar. Se você não consegue ficar um passo melhor, vê se você melhorou um pouquinho. Tá bom, fiquei lá, tá bom. Pelo menos não quebrou, mas... Né? E sim, como a turma não tem desafio, ela não aprende, não enfrenta problema, não tem dor, não tem jeito. Então, assim, tudo, para o músculo ficar forte, precisa lesionar. Para ficar inteligente precisa chacoalhar, para emocionalmente a pessoa precisa, fala assim, rapaz, aqui o trem desandou, sim, com quem eu conto, tal, mas não vai vir o papai passar a mão na cabeça, se vira aí. Exato. Né? E hoje isso é culpa da minha geração, tá? Porque isso eu enxergo claramente. Meus pais, baby boomers, eu fui criado na rua. Eu saía meio-dia, vinha da escola, almoçava, os pais trabalhando para sustentar a vida, e eu tinha que voltar vivo às 7 da noite, às 6 da noite. Ninguém sabia onde a gente estava. Tava rodando, ia para a rua, assim, e reaparecia para o jantar. Se não aparecesse, ia ver essa coisa. Não tinha celular, né? Que celular, não tinha nada. E achava, porque ligava para casa de um, do outro. Cara, e era assim. E a gente foi... E deu certo. E a gente cresceu nesse brutão. Isso provavelmente gerou uma falta de alguma coisa. Aí a gente veio e protegeu demais os nossos filhos. Não, porque não aquilo que eu passei, eu não quero que ele passe, tal, não sei o quê. Eu tenho 54, se eu tivesse o meu filho, eu sou pai velho, então eu tenho um moleque de 11. Se eu tivesse tido filho com 24, 25, eu já teria 20 anos. Seria o típico geração Z, protegido, não sei o quê. Meu pai não teve com 17. Ele é de 81. E aí, meus irmãozinhos, hoje eu tenho uma irmãzinha de 1 ano. Aí, às vezes, tem um comparativo, né? A diferença minha pro meu pai é menor que a minha pros meus 2 irmãos, pai. E aí é outro contexto, né? Ele fala assim, não, eu tô sendo pai pela primeira vez agora de novo, porque é muito diferente. É totalmente diferente. E ele foi, assim,
profissionalmente ele foi criado em cultura de banco, então ele brincou que minha educação foi de meta, né? Então, meta, eu com 9 anos de idade ganhei um cartãozinho do Bradesco lá, mesada ele passava, fazia eu pagar colégio, essas coisas. E quando atrasava um dia, era a margem que eu perdia do desconto, porque aí o dinheirinho que sobrava eu pagava na hora. Então eu aprendi que, tem que pagar no dia, eu sei quanto custa a minha escola. Mas você pega esse exemplo, em que a Teca falou dos netos dela, que falou assim, eu tenho aqui meu dinheirinho, vou comprar um gado, a cabeça. E ela, obviamente, falou que você quer um rebanho? O que você quer? Quantas cabeças você quer? E deu. Você deu. Sim. Não teve conquista. Apareceu do nada, caiu o gênio da lâmpada. Não, eles foram lá. Fizeram, participaram do leilão. Tal. Eu, com meu menino, eu não tenho dó. Porque o álbum da Copa, ele tem a mesada, ele tá assim, toma, tá aqui o álbum da Copa. Figurinha da sua mesada, meu amigo. Faz a conta. 48 seleções, 20 figurinhas, arredondando 1.000 figurinhas. 1.000 figurinhas, R$1 cada figurinha, R$1.000. É do seu dinheiro, você vai se virar. Você pode pedir, pede para sua tia, para sua mãe. Eu não vou te dar nenhuma figurinha. Se você quiser do seu dinheiro, você vai baixar aqui, da poupança, da aplicação. Não, pera lá, vamos ver isso aqui. Vamos ver. Não quero mais. É rápido, é fácil. Você tem que dar responsabilidade, você tem que dar meta, compromisso. Você tem que fazer. Criança que não tira a mesa. Como assim criança não tira a mesa? Aí acha que é automático. Não pode ir, vai se brincar. Some isso, não some. Alguém tem que tirar. Então assim, porque não pode, a criança... Cara, você tem que... Faz a sua parte. O famoso vaca não dá leite. Não tem jeito. Alguém acorda de madrugada para tirar. Mas isso não é culpa deles. Somos nós que criamos desse jeito. Com hiperproteção. Eles são consequência da hiperproteção. E aí, Beto? E aí fica sem propósito. Assim, naturalmente chega esse jovem aqui na Harvey. Um ou outro chega com esse perfil. Como que vocês têm encarado isso num processo educacional para ajudar a quebrar, né? Contribuir a quebrar isso e dar mais responsabilidade? Eu já sei que aqui no LLM, por exemplo, tem muito caso concreto, muita discussão, a pessoa tem que ter esse protagonista. Tem um Sabiá aí que diretamente vai ter um acompanhamento, ele precisa dar essa resposta em áudio. Então, vai desenvolvendo uma série de habilidades, aí, soft skills, etc., capacidade de fazer pergunta, de pensar. E como que vocês encaram isso, né, esse desafio? Porque às vezes chega um mesmo perfil de aluno que está na turma super acelerado, que talvez já tenha até um histórico ali no ensino médio, e tem outro que já vem muito passivo, mas com vontade, só que sem histórico de resultado. E está tudo certo, essa pluralidade. Inclusive, é uma curva normal e está ali colocado. Exato. A gente tem uma filosofia aqui. Nós somos a estrada, ou a alavanca, ou a catapulta. Eles são os protagonistas. Qualquer um que quiser caminhar para o lado que o Marcos, eu, o Hubert, o Chaim, a Tamila, quiser caminhar, que é do crescimento, do valor, do ser melhor... O sinal está verde. Está verde, e se ele tiver dificuldade, a gente vai voltar lá atrás e vai repetir 500 vezes e vai adiante, assim como a gente vai acelerar o que vai adiante. O cara que não quiser, ele está no lugar errado. E não tem o que fazer. Mensagem e está tudo bem. Está tudo certo. Entendeu? Se o cara tiver dificuldade, mas ele quiser, tá beleza. Não tem problema. Venho eu aqui... Vontade, né? Vontade. Se o cara tiver vontade, então, se ele tiver alinhado. Agora, se não quiser, não adianta, é murro em ponta de faca e não vão dar. E Beto, pensando futuro, vamos pensar futuro, agro aí, agenda 2030. Estamos com reforma tributária, a gente tem um desafio aí, taxa Selic alta, endividamento batendo recorde, complexidade climática também. Muitos meteorologistas aí estimando um potencial, né, super El Niño, pode vir moderado, mas El Niño já tá basicamente garantido nessa safra 26 e 27. Como que você considera esse cenário de oportunidade aí para os próximos anos?
A gente tem que, por base, entender que o que os produtores, principalmente brasileiros, fizeram nos últimos 30 anos, que é a conquista do Oeste, foi feita nos Estados Unidos em 150. Então, quando fala assim, por que não tem estrada? Tem estrada no Sul e não tem estrada de ferro no Mato Grosso? Porque os produtores foram, cara, e eles abriram, e tinha demanda, e a China comprando, e a capacidade de resposta do Brasil, do produtor, do empreendedor, do maluco que saiu ali do Sul, do Goiás, e foi morar na Tapera, no coisa. Isso é de um valor gigantesco. E eles foram no momento que você tinha uma demanda muito grande, um certo grau de não tão complexo no sentido de velocidade das coisas, e você tinha espaço para variações de produtividade, de rentabilidade e afins. Né? E isso você ia absorvendo, vai adiante. Fato é que o negócio agora ficou mais sofisticado, delicado, sofisticado, tinhoso, mais né, melindroso. E às vezes a gente esquece de duas coisas que a gente fala o tempo inteiro. Primeiro, que o agro é tomador de preço. É commodity. Se é tomador de preço, alguém vai falar qual é o preço. Pode o preço tá bom? Não é o produtor. Pode o preço tá ruim. Então ele tem que tomar medida de gestão para entender que ele não manda no preço. Os caras esquecem que manda no preço. Como eles não mandam no preço, o que ele tem que ser? Eficiente, fazer gestão de risco, olhar para o dinheiro, reduzir custo direto, reduzir custo indireto. Ele não manda no preço. Não tem jeito. Essa é uma coisa. Mas nego do petróleo é assim, a turma do minério é assim, que vai lá colocado. Só que o agro tem uma outra coisa que todo mundo fala que nego esquece, que é uma fazenda a céu aberto. Indústria a céu aberto. É uma indústria a céu aberto. O que isso significa? Porque quando você tem uma indústria, se você comprou tanto de ferro e aquele tanto de ferro faz tanto de parafuso, mesmo que falte energia, que rode, entrou 100 kg de ferro, saiu 100 mil parafusos. Se você comprar 200 kg de ferro, sai 200 mil parafusos. No agro não é assim. Você pode comprar 200 kg de ferro e vai sair menos produto no final. Exato. Todo mundo sabe. E aí o que tem que fazer? Gestão de risco, crédito, operação, reduzir custo, ser eficiente, não tomar crédito. Então é assim. Comercializar bem. Então o trem hoje não é um trem de produzir. E daqui em diante é gestão. Gestão eu tenho tanto de recurso, tanto de investimento, quanto custa investimento, qual é o custo direto, Exato. Como eu alinho todas as pessoas para procurarem a mesma coisa. Teve essa mudança de paradigma, né? Eu gosto de falar que a gente sai do paradigma de produtividade, que foi esse salto que nós tivemos, e Embrapa como uma das protagonistas também, investimento em tecnologia, ciência, para a gente entrar agora numa curva de rentabilidade. Eu produzo bem, ok, mas esse negócio é rentável, aquilo que você falou. Não adianta eu bater recorde de receita e ficar olhando para o topo da planilha sem olhar para a base. Porque se não estiver dando lucro, eu vou sair da atividade. Não vai sair. E aí vai inviabilizar. E vai sair. E o jogo daqui em diante é esse. E não tem discussão. E não tem discussão. Esse. Vai ser maior, vai ser menor. O governo vai vir uma ajuda de governo, não tem. O jogo é de eficiência. O jogo é de eficiência. Mercado. É esse que é o jogo. Porque a soja bateu 198 na BR-163 e ganhou um monte de dinheiro e não sei o que, e implantou em área de areia que estava dando 40 sacos por hectare. Não vai mais. Teorias e teorias. Não vai, porque cabia no preço, não cabe. Sim. Vai falar que está depreciado? Está depreciado. Está depreciado o preço da soja em relação à média histórica? Pouco. Sim. É o que é. Agora, os custos subiram.
vai ter que apertar, a turma vai ter que voltar aos cursos. E a turma que está chegando, os profissionais que estão chegando, estão se deparando no cenário pós-agropop, agora endividado, desafiador, e também com a capacidade analítica, com o uso até de IA, de fazer as perguntas corretas para auxiliar, né? Eu acho que é onde tem essa convergência. Eu estou nessa conversa desde 99, como eu contei. Então, eu vi 2004. E quando eu comecei, eu não comentei. Quando eu comecei em 99, que eu vim para o agro, a discussão era o Jeca Tatu. Porque o agro é o Jeca Tatu e tal. Isso mudou de 2000 para cá em 20 anos, 25 anos. Era o Jeca Tatu, porque o agro... 25 anos, é uma mudança. Os Estados Unidos fizeram em 150 anos. Conquista do Oeste a gente fez em 25. Então, ser reconhecido isso. Sem dúvida. Né? Pega Luiz Eduardo Magalhães, né? Um case ali, uma cidade super nova, emancipada, virou o que virou como cidade glorioso Mimoso do Oeste. Mimoso do Oeste. Até perdi onde a gente estava. Falando desde 99 e essa conjugação das gerações. Então, as gerações. Então, eu vim em 99, eu vi 2004, vi 2008, 2014. Ia dar um problema em 18. Mas aí veio a guerra, tal, depois a pandemia, os países subiram os estoques e foi embarrigando até agora. Né? Porque é um ciclo no agronegócio de oferta e demanda que os preços vão melhorando e piorando. Ciclo de baixo, ciclo de alto. Ciclo de baixo, ciclo de alto, e sempre foi assim. Quem pegou os últimos 7 anos acha que é só vento em popa. Sim. Mas não é. Então está assustado. Não há dúvida, você pegar ciclos anteriores, eles duravam 2, 3 anos. Esse está durando 5, talvez 6 anos. Mas vai melhorar. Pode até demorar um pouquinho. Mas vai voltar, porque é máxima, né? O professor, chamar como ele gosta de ser chamado, professor Roberto Rodrigues, sem dúvida. Fala, a agricultura não quebra. Não quebra o produtor. E aí a gente precisa investir em profissionalização e disseminação. Você vai ganhar escala, tem toda a discussão, e aí você tem o apoio do governo aos pequenos produtores, né? Porque também não é só a economia, não é só a agricultura de escala, é só uma parte do negócio, né? Do agro, vamos assim dizer. Sem dúvida. Beto, a conversa está excelente. Quero até agendar futuramente uma próxima, sem dúvidas. Foi muito rico esse papo aqui. Infelizmente, a gente tem que ir caminhando para o fim. Para finalizar, que a gente tem a agenda hoje aqui na Harvey, estamos aqui no camping em Ribeirão Preto. E eu queria, assim como todo final de episódio do nosso podcast Poder do Campo, pedir para o nosso convidado se deixar uma mensagem aí para os advogados, estudantes de direito, profissionais, juristas, tem desembargadores, promotores, vários membros aí das diversas instituições relacionadas a esse meio jurídico no Brasil, que nos acompanha, e que se você pudesse deixar uma frase relacionada aí, seja com a segurança jurídica, a importância do direito, da formação especializada no agro, eu tenho certeza que vai contribuir muito. Vou deixar 3 mensagens, uma do agro, uma do direito e uma pessoal. A do agro que é o motor da economia brasileira e vai continuar sendo, né? Estamos vivendo um momento de ajuste. O direito, o ambiente institucional precisa ser a gente precisa ter um ambiente institucional mais pró-negócios, pró-desenvolvimento. Hoje é muito difícil você ser um empresário que gera emprego, que toma risco na pessoa física, e ser visto como bandido, como está fazendo coisa errada. Isso é muito ruim, cara. Sim. É muito ruim. Então, se a gente pudesse ter um ambiente de negócios mais favorável, um pouquinho mais favorável, né? Me dói o coração ver empresas mudando para o Paraguai. Me dói. Na hora que eu vejo o Malupo montando uma operação no Paraguai, saindo aqui de Araraquara, indo para o Paraguai, vai assim, pelo amor de Deus, que tristeza. O que a gente está fazendo? Né? Isso. E para o caso individual, é o meu mantra pessoal, né? Força, foco e fé. Força para mover as coisas que precisam ser movidas,
foco para não se perder no que não está sob seu controle, não importa, e fé no sentido de acreditar que aquilo que você está fazendo vai dar certo. Porque se você não acreditar, ninguém mais vai acreditar. Um dia, isso aqui foram 2 folhinhas, né? E aí você acredita, não, vai dar certo, vai rodar, tal. Força, foco e fé. Muito obrigado. Acho que Feito? contribuiu muito aí. Eu queria deixar um último pedido. Se você acompanhou até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal aí, Agro Pujante. É o maior portal jurídico, 100% especializado no agro, e nossa missão é fortalecer juridicamente o setor mais pujante do Brasil, que é o agronegócio. Beto, muito obrigado e até a próxima. Prazer é meu. Todo sucesso que vocês já estão conquistando. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.